Invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que vamos falar sobre o primeiro capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, e fazer uma reflexão sobre aquilo que nos traz o Evangelho, sobre a passagem de Jesus, sobre como veio Jesus ao mundo, se estava ali predito, como isso se sucedeu e como vem a doutrina espírita, como o Espírito como o Consolador prometido. É dessa reflexão que nós vamos entender, meus irmãos, que nada na vida acontece por acaso. Tudo existe uma programação e que cabe muitas vezes ao nosso livre-arbítrio buscar fazer cumprir essa programação ou retardar nessa programação. Seja numa questão individual de nós próprios, ou seja numa ação coletiva, por exemplo, de um centro espírita, de uma entidade, no seu crescimento, no desenvolvimento. Tudo gira nas programações que são feitas na espiritualidade e dos compromissos que nós assumimos lá e muitas vezes, infelizmente, não cumprimos com aquilo que nós buscamos empreender. E muitas vezes voltamos ao mundo espiritual, recebidos muitas vezes com tristeza, porque voltou o trabalhador incompleto, aquele que não cumpriu com a sua etapa terrena da forma mais adequada. Mas também podemos voltar com a alegria daqueles espíritos que já foram, recebendo o trabalhador e retorna a casa, ao mundo espiritual, cumprindo, se não no todo, porque temos dificuldade muitas vezes de ser completistas, de realmente fazermos uma reencarnação positiva, assim, tão grande, mas que já avançou pelo menos nas suas más qualidades, nas suas intemperanças, nas suas irreflexões. O capítulo 1, então, nos fala: não vim destruir a lei. Não pensais que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J em um único ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Então Jesus, quando faz essa frase, ele diz na realidade que, porque questionavam ele, que veio destruir a lei de Moisés, ele era contrário a Moisés, os israelitas muitas vezes o confrontavam, ele diz que não veio destruir a lei, veio cumpri-la. E se a gente for ver, dentro das escrituras, se colocava a vinda de um Salvador, a vinda de um libertador. Primeiro foi Moisés, né? Que veio como príncipe egípcio e que libertou aquele povo, o povo judeu. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E depois eles esperavam uma pessoa exatamente como Moisés para ser um libertador, utilizando-se da força para subjugar, na época, Moisés, o povo egípcio, para poder se libertar. E agora pensavam em subjugação do povo romano para poder se libertar. Só que Jesus não veio para refrega, não veio para libertar do corpo físico, da matéria, ele veio para libertar do espírito. Essa foi a grande diferença, que não foi compreendida. E ele sabia disso, mas ele deixou a semente, deixou o evangelho. E para que a sua compreensão fosse mais aclarada, ele diz que virá o tempo, o Consolador, que dirá tudo o que ele disse e explicará muitos dos fatos que ali ele ocorreu. E nós entendemos que é a doutrina espírita, a revelação consoladora, o Consolador prometido. Tudo isso tem sua passagem, tudo isso tem o seu momento, tem a sua razão. Não podia acontecer mais cedo, não podia acontecer mais tarde.
tem uma programação na espiritualidade. Nada é feito por acaso na espiritualidade, nem em relação às nossas vidas. Aí nós vamos para o individual, não no coletivo, no indivíduo. O fruto não cai do pé se não estiver maduro. Na nossa vida, quando nós encarnamos, na espiritualidade, nós preparamos, de certa forma, a nossa encarnação. Com quem vamos casar, quais são os compromissos que vamos assumir para a nossa melhora, verificando da vida pretérita, o que nós erramos, como nós podemos resolver essas questões. Por isso que na casa espírita nós sempre trabalhamos aqui, que a caridade começa onde? No centro espírita? Em casa. E onde é que é o lugar mais difícil de fazer caridade? Em casa. Em casa. Por quê? Porque nós somos quem nós somos. Aqui os irmãos veem um palestrante, presidente da casa. Então, eu devo ser um espírito quase de luz. Né, Toninho? Mas quem sabe se eu sou um espírito de luz? É o meu filho e a minha esposa. E graças a Deus não estou aqui para testemunhar. Eles vão te dizer aos senhores, porque eles me conhecem. Assim como muitas vezes, né? Quando um diálogo, uma reunião mediúnica com os espíritos, nós falamos de amor e ele olha para nós assim, ó, falando de amor, tu? Tá falando para mim fazer o bem e tu? Então o médium tem que saber se preparar. Claro que não vamos buscar médios perfeitos, pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas nós temos que começar a dominar as nossas más inclinações. A gente tem que dizer para o irmão, eu realmente errei e tenho buscado. Como o irmão pode ver, eu tenho buscado me melhorar. Eu tenho buscado refletir a minha vida. Eu tenho buscado superar as minhas tão grandes e o irmão pode me ajudar. Então, quando nós, meus irmãos, entendermos que a nossa vida, nossa preparação encarnatória, ela é uma oportunidade que cada um de nós é dada para a nossa melhora. E quando nós temos na família, nós vamos verificar muitas vezes, tem 2 filhos, um faz uma coisa, o pai diz assim, você não devia ter feito isso, tal. O outro faz a mesma coisa, ai que bonito. Porque muitas vezes existem afinidades de vidas pretéritas. Em relação ao filho, tudo é aceito, tudo é perdoado. Em relação ao outro, tudo é questionado, porque nós temos refregas. E a encarnação, muitas vezes, como filho, como pai, ou como mãe, é para os dois buscarem se unir. Sabe aquela história do amai os vossos inimigos? A gente consegue compreender que eu posso amar um inimigo meu? Posso até... Tudo bem. Estás aqui? Tudo bem, vou sentar aqui. Posso até cumprimentar. Mas eu amar? Ir lá e abraçar? Sem fingimento? Podemos compreender isso? Podemos. Quando uma criança recém-nasce, é nos colocado no colo como meu filho. Olha que beleza, o princípio reencarnatório. Olha a oportunidade que a espiritualidade nos dá para um novo recomeço de história. Uma nova história a construir. Por isso, meus irmãos, se pudéssemos sair daqui com algum aprendizado, a nossa família tem sua importância para nós trabalharmos. E o Evangelho no lar é sempre uma oportunidade de trazermos o centro espírita para a nossa casa, que vai buscar limpar o nosso ambiente doméstico. Marcar um dia na semana, a casa que oferece como fazer o Evangelho, como buscar fazer o Evangelho na casa. Mas meu marido não quer, não tem importância, faz o com os filhos. Vai chegar um momento que esse marido vai entrar. Vai chegar um momento que essa esposa vai entrar no Evangelho. Porque pode, não, mas eu vou entrar, mas se for tiver a Bíblia. Pode ser comentário sobre a Bíblia.
tem problema. O importante é a família falar num momento, 10 minutos, 15 minutos de Deus. Falar de união, falar da palavra de Jesus, fazer um comentário, fazer uma prece final, pedir a fluidificação de uma água, e aquele ambiente estará com a presença da espiritualidade superior, como aqui está. Os irmãos, nós estamos aqui recebendo luzes, energias dessa espiritualidade, desses irmãos trabalhadores do mundo espiritual. Eu vi agora há pouco tempo um vídeo que falava de uma das maiores das histórias do nosso querido Chico Xavier. Chico atendia lá em Uberaba, ele atendia 30 pessoas. E as pessoas chegavam, uma senhora que tinha perdido o filho, que tinha se matado, lá no Ceará. E esse filho estava em depressão, não quis conversar com a mãe e acabou se matando. A mãe, chorosa dessa situação, leu sobre Chico Xavier e ela queria conversar com o seu filho. E ela vai até Uberaba. Chega quase de madrugada para pegar a fichinha, para poder estar entre aquelas 30 a serem ouvidas por Chico Xavier. Ela pegou a ficha número 1. Quando estava chegando, 9 horas, bem próximo do horário, vem uma senhora de carro, sai em desespero, porque queria ver Chico. Ela tinha perdido num acidente de trânsito seus 2 filhos, seus 2 únicos filhos, que estavam em desespero. E que não tinha, e como não iria conseguir falar com Chico. Essa senhora, pensando na situação dessa outra mãe, que perdeu 2 filhos, que ela ainda não sabia, no acidente de trânsito, que eles não queriam, e o filho dela, infelizmente, mas o filho dela quis a morte. Ela não sabia o porquê. Mas os outros não. Que aquele sofrimento daquela mãe era maior nesse sentido de desespero, e ela vai lá e diz para a senhora: fique com a minha ficha. E cedeu a sua ficha e voltou para o hotel, porque no dia seguinte à tarde ela iria voltar para o Ceará. E aí, pensando de que se ela não teve a oportunidade de falar agora, talvez quando ela viesse a desencarnar, ela poderia abraçar o seu filho, conversar com o seu filho e tentar ajudá-lo. Às 3 horas da manhã batem a porta da casa dessa senhora, do hotel dessa senhora. Ela abre e não sabe o que está acontecendo, e a pessoa diz que o Chico Xavier estava esperando ela, porque eles iam conversar. Mas ela lembrou: olha, eu sei, eu tenho até a ficha e tal, mas eu dei o meu lugar. Mas o Chico quer conversar com a senhora. Levou essa senhora até o Chico Xavier, e o Chico lhe entrega uma carta, a carta do seu filho, dizendo que ele estava num ambiente escuro, em sofrimento, quando chega um espírito de luz, que era Emmanuel, e o abraça e diz: a sua mãe quer falar com você. E ele amparou e disse que depois ele ia levar para um local para o tratamento, para ele se recuperar. E que toda essa bênção era pela intercessão da mãe. Ao ceder aquele lugar para outra pessoa, a energia fluídica que ela emitiu daquele ato, daquele bom gesto, garantiu a ajuda do seu filho. Então vejam, meus irmãos, é o ato, é a ação, é a prática. Nós temos programação, e esse menino tinha sua programação, ele retirou essa programação. Ele passaria por maiores dificuldades. Mas foi superado muito do que ele passaria pelo amor imensurável da mãe e pela sua ação de caráter.
e do entendimento do filho de que o ato que ele tinha praticado era totalmente inadequado. E o amor da sua mãe o libertou para que ele pudesse, passo a passo, dar o seu caminho junto à espiritualidade. Tudo tem o seu momento, tudo tem sua razão, tudo tem os seus passos. Da mesma forma, nós vamos verificar que a própria essa questão da vida de Jesus, e no Evangelho, nesse capítulo 1, que fala sobre as 3 revelações, nos fala da existência, da vinda, né, de Moisés, que vem trazer uma grande mensagem, que a gente chama a primeira revelação. A segunda revelação, o Espiritismo, Jesus. E a terceira revelação, o Consolador Prometido, o Espiritismo. Tudo no seu momento. Como é que vem Moisés? Quem era Moisés? Moisés era um judeu, recém-nato. E nessa época de Moisés, Herodes entendia que ali viria um libertador. Aliás, desculpa, o príncipe do Egito, do faraó do Egito, dito pelos seus adivinhos, determinou que haveria lá uma pessoa que iria libertar os judeus. E aí ele resolve mandar matar todo o primogênito judeus. E começou uma carnificina. A mãe, vendo que Moisés ia ser morto, colocou numa cesta e colocou no rio Nilo e jogou no rio Nilo. Uma princesa, que era irmã do faraó, aliás, filha do faraó, que não tinha filhos, viu aquela manjedoura e adota Moisés como seu filho, como um príncipe. Então ele passa a ser, de um judeu escravo, passa a ser um príncipe egípcio. E ele vai sendo educado. Só que ele depois descobre que ele era um judeu. E ele vai lá, vendo aquele povo, conversando com aquele povo, o que aquele povo teria de interessante a sua libertação, o que esse povo tinha de importante para que Moisés buscasse não só libertar esse povo, mas divulgasse a sua fé. Qual era a grande questão que os judeus da época, os hebreus da época, tinham e deixaram inclusive como uma das grandes heranças, por isso chamado o povo escolhido? Alguém sabe? O monoteísmo. Os outros povos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então já tinha um povo, vejam bem, já tinha um povo que já tinha escrituras, já tinha profetas antes de Moisés, que já tinha a noção de um Deus único. E Moisés vem libertar esse povo, ele vai então adentrar os povos, vai defender esse povo e vai retirar esse povo do Egito para o deserto. Moisés fica no deserto quanto tempo, vocês sabem? 40 anos é tempo suficiente para uma geração toda morrer. Mas por que isso? Porque aquele povo, tudo tem suas razões. Aquele povo ainda estava muito ligado ao povo egípcio. Quando eles estavam no deserto, Moisés vai ao Monte Sinai, onde ele vai receber lá os 10 mandamentos, que é o germe da moral cristã, os 10 mandamentos. Que é, para nós espíritas, psicografia em pedra. Né? A primeira psicografia, né? Moisés escreveu, recebeu e escreveu. Psicografia. Ou direta, se for Jesus na pedra, escrito direto, pelo Espírito, né, de evolução. Então Moisés estava lá, o que acontecia lá no deserto com o povo que não estava com Moisés? Porque Moisés ficou alguns dias lá fora. Fizeram um bezerro de ouro e começaram a cultuar o bezerro de ouro. E muitos deles queriam voltar para o Egito. Mas eles eram escravos no Egito.
Queriam voltar para o Egito por quê? Porque no Egito, embora eles eram escravos, o Egito naquela época vivia na abundância. Então, mesmo os escravos, eles tinham alimentação, eles tinham benefícios, né, que mesmo sendo escravo, mas mantinham a vida deles. Enquanto eles estavam ali no deserto, o que acontecia? Era alimentação parca, muito trabalho e dificuldade. A liberdade nós vemos depois, eu quero primeiro a satisfação material. Então a ideia era muitas vezes voltar. Quando Moisés desce do Monte Sinai, e ele vê o bezerro, ele destrói o bezerro de ouro, né? Traz os 10 mandamentos e aplica uma lei. A lei mosaica, uma lei civil, não de Deus. Uma lei civil apropriada para aquele povo. E aí nós vamos verificar essa lei civil, como até hoje, ela é uma lei importante, mas ela vai modificando com o passar da evolução da própria sociedade. Então, nós vamos verificar, por exemplo, no Deuteronômio, Moisés proibindo a comunicação com os espíritos. Por exemplo, certa vez eu estava lá em Chapecó, divulgando uma palestra. Terra Boa, Terra Boa. Estava divulgando uma palestra espírita do Divaldo Pereira Franco, que viria lá para Chapecó. E ela estava na rádio. Aí uma pessoa na rádio fez uma pergunta para mim. O espiritismo é coisa do demônio. Aí eu falei, por quê? Que o senhor disse que é coisa do demônio. Porque Moisés, no Deuteronômio, proibiu a comunicação com os espíritos sob pena de morte. Aí eu disse para ele o seguinte, bom, então vamos entender. Se Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, é porque essa comunicação é possível. Então primeiro nós concordamos, eu e o senhor, que a comunicação com os espíritos é possível. Já que Moisés proíbe, não vai proibir uma coisa que não pode fazer. Eu vou proibir vocês aqui sair daqui e pegar um foguete para a Lua. A não ser que tenha algum astronauta aqui que eu não estou sabendo. Né? Não tem essa proibição, que não vai. Aqui no centro espírita não pode vir de foguete, aqui no estacionamento. Estacionar com foguete, botar ali na entrada ali da casa. Então, são coisas que ninguém vai proibir alguma coisa que não acontece. Só que o que Moisés proibiu? A comunicação com os espíritos para predileções e sortilégios. Ou seja, adivinhação, buscar fazer o mal. Eu quero casar com a mulher lá, então fazer lá uma mandiga para que os espíritos vão lá e afaste o namorado dela ou qualquer outro lá só para mim. Então, ninguém vem para o centro espírita para casar, ou pode até que aconteça vir um casamento, né? Mas não é o objetivo isso, de fazer o mal para alguém. Até nesse sentido, às vezes até aconteceu comigo, eu ia fazer uma palestra, geralmente eu chego mais cedo na casa. Era lá também em Chapecó, Terra Boa. Eu estava sentado ali sozinho e veio uma senhora para entrar, olhou para um lado, olhou para o outro, eu só vi a senhora assim e entrou. Aí sentou. Aí eu continuei fazendo a minha leitura. Aí ela olhou para um lado, o outro, subiu. Eu queria botar o nome do meu filho e da minha nora. Nós tínhamos um livro aqui, né? Então vou fazer radiação sem problema. Tá. Ela foi lá, botou a mão. Porque eu quero o mal deles. Eu quero que faça o mal para eles. Eu disse, não, querida, esse livro de radiação nosso não é para fazer mal para ninguém. Mas por que a senhora quer fazer o mal? Porque eles não me deixam ver o meu neto. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prece para que você se harmonize e para que a senhora possa ver o seu neto. Não, eu quero é fazer mesmo mal. Então a senhora escuta a minha palestra, porque eu ia aproveitar na palestra e já falar algumas coisas. Depois a gente conversa. Aí ela sentou, mas ela só ficou ali olhando para mim, aí veio um momento, ela pegou, saiu, não quis ficar na palestra, olhou para um canto para ver se alguém olhava para ela, para ver que estava aventura um centro espírita, né? E se mandou. Ignorância.
mas são as nossas escolhas. Muitas vezes, esta prática que era comum na época de Moisés, porque aquele povo era um povo ainda duro. Então eles queriam bens materiais. Eu quero ficar rico. Se eu tiver que passar por cima do outro, que o Toninho tem que morrer para me ficar com a mulher dele, que mate. Que mate o Toninho. Era uma visão materialista absolutamente isso. E Moisés tinha que dominar aquele povo ainda com sentimentos tão duros. Então a lei dele foi uma lei dura. Por isso que Jesus vem e diz que não vem destruir a lei, um segundo momento, trazendo, primeiro, que viria a buscar contra as práticas exteriores. Porque lá para vir, o Toninho fazia todos os pecados do mundo, aí pegava um bezerro, ia lá, botava no fogo lá para doar para o templo, e estava perdoado, poderia continuar tomando cachaça e fazer a vida dele lá, não tem problema. Continua, e aí sucessivamente. Então, Jesus, combateu essas práticas exteriores. E também as falsas interpretações. Porque eles faziam interpretação de que tu pode isso, não pode aquilo, não pode trabalhar no sábado. Teve uma vez que Jesus, quando fez uma cura do cego, né, e curou a pessoa, era sábado. E os caras os fariseus para tentar fazer com que Jesus contrariasse a lei de Moisés e fosse para a cadeia, disse, mas Moisés proibiu o trabalho no sábado. Aí ele falou, hipócritas, quando um bezerro de vocês está entravado num local, mesmo seja no sábado, você não vai lá e tira? Agora, para curar uma pessoa, não pode? No bem material, pode. Para resolver o seu problema do bem material. No bem espiritual, não pode. Ele não deu nem disse nem não, só disse que ele fez porque era o momento de ajudar o outro. Então as falsas interpretações, essas interpretações que faziam exatamente ao sentimento, às razões materiais, ao poder material. O povo escolhido como sendo nós o seu povo escolhido, então nós somos os melhores. Como se nós somos espíritas, nós somos melhores que os evangélicos. Nós somos melhores que os católicos. Chico fala que uma espiritualidade lá, muitos espíritas não estão lá, entre os eleitos. Estão ali, lá na terra do umbral. Está cheio de espíritas lá. Porque não é ser espírita, é o espiritismo adentrar dentro de nós. A doutrina, ela busca nos esclarecer, nos trazer a razão, a fé raciocinada, mas a prática do bem é nossa. Não é porque eu sou espírita, não é porque eu sou presidente da casa espírita, que já na espiritualidade já tem um contrato que eu vou estar lá no bem bom. Vai para o umbral? Espero que não. Espero dar uma melhoradinha para não chegar tanto. Mas todos nós também podemos ir para o umbral. Mas como o nosso querido Toninho já fala sempre, todos estamos destinados à luz. Todos nós seremos um dia santo. Porque nosso caminho é de evolução. Mais cedo ou mais tarde. Então Jesus, quando ele nasceu para divulgar a sua mensagem. Ele nasceu aonde? Em Roma, que era na época, assim, na manjedoura, mas ele nasceu em que cidade? Em Roma, que na época era o poder, era a cidade mais importante? Não, nasceu em Roma. Na Grécia, que era a parte intelectual, a parte cultural, ele nasceu na Grécia? Não. Ele nasceu aonde? Belém, entre os judeus, que eram um povo escravizado. Mas por que ele nasceu lá? Não é por acaso. É porque ali, primeiro, já tinha um povo que acreditava no monoteísmo, no único Deus. Já tinha um povo que já tinha tido a primeira revelação, com Moisés, que tinha recebido os 10 mandamentos. Ali já estava o germe da moral cristã. E ele vem trazer uma lei. E qual foi a lei que Jesus nos deixa como mais importante?
do seu evangelho? Lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Vejam como é simples de falar e difícil de praticar. Amar a Deus, beleza, eu amo a Deus. Amar o próximo, eu amo a minha irmã. Mas o próximo é todos. Não é só a minha irmã que está aqui comigo na casa espírita, caminhando. É aquele que vai lá e dá um tiro, joga uma pedra na minha casa. É aquele que quebra, que vai, fura o sinal e passa por mim, quase me atropela. Amarrar o próximo. Então não é o próximo meu amigo, ao próximo, como a si mesmo. E quando a gente ama o próximo a si mesmo, a gente passa a não ser, vejam bem, eu amo ela como a mim mesmo. Quando ela comete o erro, eu sou mais caritativo. Porque se ela erra, eu disse, se eu amo ela, eu também, se eu cometesse erro, não gostaria que alguém fosse lá e pisasse em cima de mim. Eu começo a entender também. Eu começo a fazer a reflexão, então eu já começo a ser menos exigente. Eu começo a ser menos em relação à minha esposa. A buscar menos expectativas e mais buscar entender o amor, a fraternidade. Todos nós temos, né? Muitas vezes temos um filho, um amigo, que está numa situação ruim, na droga, enfim, e queremos ajudar. Mas se a gente vai lá e se junta com ele, e se agarra nele, o que acontece? Os dois vão por buraco, juntos. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos melhorar. É buscar nos estarmos bem. Porque ao estarmos bem, dizer, ó, eu te ajudo, vem comigo. Eu não quero, ok. Eu te amo. A hora que tu quiser, o pai, a mãe, estamos aqui. Estamos juntos nessa caminhada. É isso que nós temos que entender. Se nós buscarmos simplesmente amor, porque ele vai entender, a pessoa vai entender que a mãe o ama, independentemente da situação. E a hora que ele quiser acordar, ele sabe que terá a mãe dele para socorrê-lo. Terá o pai dele para socorrê-lo. Essa é a grande missão dos pais. Que fizestes do filho confiado à vossa guarda. Isso que nos perguntará, está no Evangelho. Que fizestes do filho confiado à vossa guarda. Se você buscou fazer tudo, mesmo essa mãe que vem a desencarnar e o filho se perdeu no caminho, esta mãe poderá ajudá-lo. Nós vemos isso muitas vezes nas reuniões mediúnicas. Quando um espírito obsessivo, aquele obsessor, com raiva de determinada pessoa, odiando o Toninho, porque não é o Toninho que ele vê agora, como nós vemos, uma pessoa sensacional aqui na casa espírita. Ele o vê como o Toninho da época anterior de vida, quando o Toninho prejudicou, quando o Toninho o machucou, quando o Toninho feriu, quando o Toninho traiu. E ele vem dizer para nós, vocês estão vendo o Toninho, mas o Toninho não é esse não. Não é esse santinho aí que vocês estão falando. Ele me prejudicou. Eu gosto sempre de dizer que se a gente estivesse vendo um filme de sessão da tarde, para quem que a gente estaria torcendo? O Toninho ou para o obsessor? Né? Começa o filme, né? O mocinho apanha. Aí no final do filme, o que acontece? O mocinho vai lá e dá pau no bandido. E nós fazemos o quê? É isso mesmo. É o que o espírito do obsessor quer. Porque ele foi prejudicado. Então eu estou fazendo justiça. Veja uma compreensão disso. Só que aí o que nós falamos? Está te fazendo bem? Esse ódio? Está te fazendo bem? E muitas vezes vamos recordar a ele a mãe dele, que era a figura de amor, e que ele não consegue ver, porque ele só está olhando o Toninho. Ele não vê as coisas para o lado. E aí ele começa a pensar na mãe e começa a chorar. E quando ele começa a chorar, o que acontece? Ele abre. E quem aparece naquele momento, muitas vezes? A mãe. Eu estou vendo a minha mãe. Então abrace. Abrace ela e vá com ela. A mãe vai lá, recolhe e cumpre a sua tarefa como
se ela não conseguiu na vida encarnada. Cumpre a sua tarefa, levando aquele espírito que ela teve de amor, de carinho, para o tratamento, porque aqueles que são no mal são doentes. Não existe o mal. Nós somos ensinados à luz. Nós estamos muitas vezes doentes ainda da alma. Então, ali começa o resgate do filho dela. Quando ele vê que o amor é superior a tudo, ao ódio, ao rancor, à raiva que nós sentimos. A partir desse momento vem a luz. Olha a mensagem que nos traz aí adentrando o Espiritismo. Por isso que Jesus foi prometido aqui, o Consolador prometido, com objetivos. Já estou ao encerramento. Jesus, quando ele falou para um povo ainda ignorante. E por isso ele falou através de parábolas. E disse que muitas das verdades, que muitas vezes não seriam entendidas, viria o Consolador. Por quê? Quando ele impunha a mão para curar uma pessoa, o que ele falava? Tua fé o curou. Mas ele não fala. Por que ele não falava? Olha, eu estou fazendo uma transmissão, um passe, ou uma transmissão de energia fluídica que vai atingir o teu perispírito, ou o corpo bioplasmático, que vai ter consequências depois no teu corpo físico. O que é fluido? Nós vamos ter isso só no século XVIII, XIX. A ciência começa a entender, a desenvolver. Até hoje, nós estamos hoje discutindo a questão da fé, hoje a medicina já está trabalhando a questão da fé. Porque há uma melhora considerável na imunidade do paciente. Então eles já entendem, quando a pessoa tem uma fé, é melhor do que aquela pessoa que é materialista, que não acredita em nada. Porque ela parece que se autoimuna. Ela entende, vai melhorar, ela vai conseguir. Aquilo que tem uma força, uma energia. Jesus, quando aquela mulher, né, que foi pega como adultério, né, e as pessoas queriam jogar pedra, o que Jesus fez? O que ele disse? Alguém sabe o que ele disse para as pessoas? Quem? Tá, então eu vou lá. Tá batendo, eu digo, atira a primeira pedra quem não tem pecado. O que vocês fariam? Pegaria a pedra e jogaria em mim, não era? Atira a primeira pedra aí que não tem pecado. Aí, então pega tu aqui, ó, as pedras. Por que isso não aconteceu com os outros? Olha a energia de Jesus. Quando Jesus fala isso às pessoas se descobertam. Aí eu vi o Alexandre que eu sou. Eu vi o Alexandre com todos os meus defeitos, com todas as minhas dificuldades. E eu que estou aqui dando de moral para aquela senhora? Ele desnudou as pessoas com essa mensagem. Essa energia, isso é uma energia. Ele atingiu na mente de cada um. E as pessoas simplesmente, os velhos primeiro, vamos lembrar, porque os velhos já têm mais tempo para cometer os erros, né? Tá lá, na passagem. E a doutrina espírita vem o quê? No século XIX. No século já tem chamado século da razão. Onde não se aceitava mais uma igreja que morreu, vai para o céu, vai ficar como anjinho. Que era contrária à teoria da evolução. Que aceitava a teoria da geração espontânea, contrária, que Pasteur vai questiona. Que não aceitava que a Terra girava em torno do Sol, eles entendiam que a Terra que girava em torno do Sol e não o Sol que girava em torno da Terra. Eles entendiam que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em torno da Terra, que foi desmentido por Galileu, que foi, senão ia ser morto, ele disse, não, então não gira. Né? Só que depois assim, eu nego o que eu falei, mas que ela gira. Né? Então a ciência já não aceitava mais. Aí nós entramos no século da razão, chamado século do positivismo, o século do materialismo. Então nós tínhamos uma fé cega e do outro lado fomos para o materialismo. Pega uma vara e pega a vara até aqui. Quando tu larga essa vara, ela vai para onde? Vai ficar aqui? Para onde que ela vai?
Para o outro lado, até equilibrar. Então, por isso que nós estávamos numa fé cega, o Espiritismo vem fazer o quê? Esta união. Uma fé, mas uma fé raciocinada. Esse é o diferencial da doutrina. Não é ser espírita, eu estou na frente de todo mundo. Ao sermos espírita, nós podemos compreender a nossa vida. Podemos compreender as nossas dificuldades, porque elas acontecem. Podemos entender as provas. Podemos entender a prece de Jesus quando diz: não nos deixais cair em tentação. Jesus não pede, não venha a tentação. Por que ele diz isso? Porque a tentação vai acontecer. A tentação são as provas. Para que nós possamos mostrar que nós temos condições de evolução. Uns vão aprender mais rapidamente, outros mais tardiamente. E a doutrina consoladora de Jesus, o Consolador do Espiritismo, busca dar esses instrumentos para que a gente possa estar preparados para a nossa evolução. Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós.